Espírito de Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus passeia entre nós, derramando a sua bênção e a sua vida. Senhor, reconsagramos o nosso coração, as nossas mentes, os nossos afetos, as nossas vontades, e pedimos que o Senhor nos ajude a termos eles santificados para Ti. Visita-nos agora à noite mais uma vez, para que o Teu bom nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu preciso fazer uma pequena correção de hoje de manhã. As 3 vezes que Pedro é questionado pelo Senhor, tu me agapau, eu te filéu. Tu me agapau, eu te filéu. Mas na 3ª vez, o Senhor desce ao nível de Pedro. Pedro, tu me filéu? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te filéu. Então o Senhor confirma ao coração de Pedro aquilo que estava dentro dele. Então isso passou batido por mim, estou reconsiderando isso com os irmãos, então fica corrigido aí, tá bom? Nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos avançar no tema do amor. E nós poderíamos estudar aonde a palavra ágape aparece, as menções que elas são feitas na Bíblia. O Espírito Santo é tão único, que ele começa do fim. Sabe qual é a primeira vez que aparece a palavra ágape no Novo Testamento? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Agapau, você vai amar os que te amam, e você vai odiar os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, agapau os vossos inimigos. Ele começa, que é para a gente amar com quem? Com o inimigo. Aparentemente deveria ser o último. Mas o Espírito já começa no primeiro. Vamos entender a coisa. Então vai ser difícil, então vamos começar com o teu inimigo, aquele que você considera difícil para você. Então você vai ter que aprender a amar ele. Então o Espírito começa assim. Mas eu quero seguir uma outra vertente. Eu quero mostrar para os irmãos qual é, talvez, a principal expressão do amor de Deus aos nossos corações. E a palavra que é usada para expressar o amor de Deus é a palavra graça. Antes da palavra amor aparecer nas Escrituras, a palavra graça aparece nas Escrituras. Então, eu vou tentar com os irmãos trabalhar um pouquinho a respeito desse tema, da questão da graça de Deus. Nos foi ensinado que graça é um favor. E isso é uma verdade, está nos originais. Também nos foi ensinado que graça é um favor que nós não merecemos. E isto também é uma verdade, porque nós merecemos o inferno. E Ele graciosamente desceu a nós, para nos salvar dos nossos pecados. Porém, eu quero estudar com os irmãos um pouquinho, no Velho Testamento e no Novo Testamento, a palavra graça, para os irmãos compreenderem um pouco. A palavra graça, no Velho Testamento, significa charis. Ela significa o quê? Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, guardem isso, doçura. Então, graça significa aquilo que dá prazer, doçura, alegria, mas guardem isso, charme. Estranho, né? Porque quando você olha e vê uma pessoa charmosa, qual a tua tendência? Por reparo. Não é assim com todos nós?
que Deus faz? Jesus é charmoso. De tal maneira que a gente olha para Ele e quer pôr os olhos nele. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que mais significa? Amabilidade, graça no discurso, gratidão, recompensa, prêmio. No Novo Testamento, a palavra graça segue o mesmo padrão, só que o original dela é chen, que significa o quê? Favor, charme, elegância, aceitação. Esta palavra vocês precisam guardar. Aceitação. Porque a palavra, um dos irmãos orou isso hoje de manhã, orou Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A palavra justificados vai ter o sentido de aceitação. A palavra justo significa a execução de uma sentença. A sentença foi executada, a partir de agora você é aceito. Você está entendendo? Então a palavra justificação, ela está diretamente ligado à palavra aceitação. Agora prestem atenção. A Bíblia lança mão dessa expressão lá em Gênesis. Sabe o que as teorias modernas de psicologia ou de psiquiatria dizem? Qual é a primeira grande necessidade do ser humano? Aceitação. Aí eu te pergunto, eles descobriram? Ou a Bíblia mencionou e a gente não tinha tido a clareza? A Bíblia menciona isso há muito tempo. A grande necessidade do ser humano é a necessidade dele ser aceito pelas pessoas. Por que alguns de nós somos extremamente serviçais? Para ver se as pessoas gostam de nós. Por que alguns de nós somos extremamente melosos, afetivos? Para ver se as pessoas gostam de nós. Por que o tema que consome um adolescente, quando ele começa a interagir mais com a vida, sai debaixo das asas dos pais aos 12 anos e começa a transitar um pouco mais com a vida, qual é o desespero dele? Ser aceito. E isso é encontrado por nós na palavra graça. O Senhor, Ele tem por nós plena aceitação. Ele nos aceita. Do jeito que somos, com os estragos que temos, com os pecados que temos, Ele nos aceita, e Ele faz conosco uma aliança de fidelidade da parte dEle, porque Ele é fiel, nós somos infiéis. Ele faz conosco uma aliança do quê? Vou te tornar semelhante ao meu filho. Vou te tornar semelhante ao meu filho. Mas tudo começa na expressão da graça. É a graça que revela inicialmente o amor de Deus, o favor de Deus, os olhos de Deus colocados sobre nós. É a graça que faz isso. Então nós precisamos compreender um pouquinho mais isso. Mas eu preciso dar para os irmãos um exemplo que vocês já devem ter ouvido isso daí, mas eu acho que é importante a gente dar. Nos foi ensinado que é um favor imerecido. Nós não merecemos e Ele vem e faz. Porém, a impressão que dá é que nós não fizemos nada contra, nós não merecemos, e nós não fizemos nada contra, e ainda assim Ele vem e faz. E isso não é o sentido. O sentido de graça é um favor imerecido onde há demérito. Não há mérito, mas existe demérito. Nós fazemos coisas contra Deus, e ainda assim Ele vem a nosso favor e faz coisas por nós. Vou dar um exemplo.
Você estaciona o carro, aí vem um flanelinho. Você vê ele correndo uma quadra. Chega até você, moço, eu vou cuidar. Você para e pensa, estava uma quadra, não vai cuidar. E aí você vira, tá bom, eu vou te dar um dinheirinho. E aí você sai de perto, vê que ele volta uma quadra para onde ele estava. E quando você está vindo para pegar o carro, ele corre até você, moço. Então você dá a moedinha para ele. Isso é um favor onde não há mérito. Entenderam? Mas eu vou te mostrar qual é a nossa realidade com o Pai. Você estaciona o carro. Aliás, vamos mudar. Deus Pai estaciona o carro dele. E a gente corre uma quadra de distância. Eu vou cuidar do carro. Ele sabe que a gente não vai cuidar. Tá bom, você pode cuidar do carro. E ele, antes de voltar uma quadra, risca o carro inteiro. E aí, quando você volta, ele vem correndo, e você vê que o carro está todo riscado, e você ainda assim dá a moeda para ele. Aplica isso ao casamento. Aplica isso às relações humanas. A tua esposa alterou. E você faz o quê? É gracioso com ela. Um filho te ofendeu. E você faz o quê? É gracioso com ele. Tem plena aceitação por ele. Um irmão faz algo indevido. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter por ele a mesma graça que Deus tem por nós. Meus queridos, quantos de nós não pecamos essa semana que passou? O Pai deixou de pôr comida na mesa? O Pai deixou de nos dar saúde? O Pai deixou de nos assistir? Ele não deixa de fazer por quê? Porque Ele tem um coração cheio de graça para derramar para nós. Então a graça vem sendo derramada, o favor, o charme, a elegância, a doçura, a graça no falar, o jeito no falar, é derramado por nós o tempo todo por Deus Pai. Gente, quando a gente entende isso, a gente depõe as armas. A gente depõe as armas. A gente para com a guerra. Porque a gente finalmente compreende o que é esse espírito de aceitação pelo outro. Você está me entendendo? Só que, vamos avançar um pouquinho. Eu queria mostrar para vocês, num primeiro momento, a primeira vez que aparece no Velho Testamento e a primeira vez que a palavra aparece no Novo Testamento. Abram, por favor, em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Versículo 7 diz assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meus queridos, a primeira vez que a palavra graça aparece para um homem. No Novo Testamento, a primeira vez que a palavra aparece para uma mulher. Em ambos os casos, uma casa está sendo formada. O que a Bíblia está nos ensinando? Que a graça é uma atitude que precisa ser derramada no contexto da família. É ali que nós derramamos esse espírito de plena aceitação. É ali que nós lidamos com o pecador de forma leve, firme. Porque a gente trata pecado, mas a gente trata de forma dócil,
amando o pecador, tendo plena aceitação por ele, lembrando que nós fomos tirados de um tremedal de lama. Então nós temos zelo, cuidado, compaixão com as pessoas da casa. Nós não podemos ter esse espírito duro, legalista, incisivo, forte, porque ele é contrário à graça. No Novo Testamento, nós não vamos chegar a ter tempo de olhar isso, mas no Novo Testamento, o livro de João diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ele é a expressão da graça de Deus para nós. É nele que nós somos plenamente aceitos, porque ele aspergiu o sangue dele em nós. Fomos justificados de todo o pecado. Então a graça, ela é derramada em primeiro lugar no contexto de uma família. E não apenas isso. Os contemporâneos de Noé viram que ele era um homem justo e íntegro. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Homem, para você andar com Deus, você precisa compreender a natureza da graça. A maneira pela qual a graça se expressa. A plena aceitação, o favor de Deus, o charme de Deus, a elegância de Deus, a doçura de Deus, a graciosidade no falar que Deus tem. Meus queridos, o nosso Senhor nunca levantou a voz, nunca gritou. Por quê? Porque nele havia graça sobre graça. A graça, ela é expressada, nós já vamos ver, em especial quando a nossa língua é ganha. É pela língua que a graça de Deus é derramada, que nós expressamos a aceitação, a doçura, a elegância da parte de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então Noé foi um homem cheio dessa graça, mas não apenas isso. Por ele ser um homem cheio de graça, ele conduziu sua esposa, seus filhos e seus agregados, suas noras, à salvação. Porque qual é o caminho da salvação? A graça. Então o que o Espírito Santo vai fazendo conosco? À medida que nós vamos avançando na carreira cristã, ele vai depositando em nós cada vez mais as atitudes da graça. Nós vamos nos tornando mais leves, mais sensíveis, mais jeitosos, mais graciosos, mais dóceis, mais mansos. E isso é um sinal do avanço da graça de Deus em nós. Hoje de manhã a gente estava vindo para a reunião e nós passamos por um grupo de uma determinada religião, reunidos. Nossa, meus irmãos, eu olhei aquilo e eu tive tanta compaixão, tanta escravidão. E no meu coração, há 20 anos atrás, eu ia fazer questionamentos. Olha isso daqui, vê se pode isso, vê se pode aquilo. Olha o jeito que eles pensam, olha o que eles estão fazendo. Deus detesta isso. Jesus, quando ele está avançando no início do ministério dele, as multidões vinham a ele. Qual é a expressão que é usada? Que o Senhor tinha compaixão das multidões, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Haviam filhos que não tinham um pai que pastoreava, haviam filhas que não tinham uma mãe que pastoreava. E Jesus tinha compaixão, querendo e desejando ser o pastor da vida delas. Por que ele tinha isso?
porque ele era cheio da atitude da graça dentro dele. Faz sentido, meus irmãos? A segunda vez no Novo Testamento que aparece essa expressão é curiosa, porque agora aparece no oposto. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, e aí tem uma curiosidade. Abram lá, Deuteronômio 24, versículo 1. É a segunda vez que a expressão é usada. Diz assim, sabe em que contexto que é usado? Na separação de um casal. De novo, a graça está sendo usada onde? Na família. De novo, a graça está sendo usada na família. Só que agora do lado inverso. Diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não lhe for agradável, qual é a palavra agradável? Se não achar graça. Se ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa. Meus queridos, quando não há graça, qual é o pensamento? De separação. Quando não há graça, nós somos tomados por pensamento de separação. Lembrando que o Senhor nos separou 2 motivos e um terceiro, que é colocado apenas para a mulher, que nos permite separação. Então, fora esses motivos, porque se ele deu a permissão, nós podemos, nesses 3 motivos, ter permissão para separação. Nós podemos pensar. Mas fora esses motivos, quando pensamos em separação, é porque falta em nós uma atitude graciosa. Falta a atitude da graça. Meus queridos, quanto tempo o Senhor nos suportou em determinados pecados? Como eu compartilhei com vocês, eu tive um pecado na área sexual que levou 12 anos para eu ser curado. Um dia eu estava num aconselhamento com um irmão, e aí aconselhando esse irmão tinha problema na mesma área que eu tive, e aí ele estava há 4 meses bem, estava estável, e aí ele caiu. E meus queridos, eu inflamei. E eu, olha o que você está fazendo, olha a sua vida, sua esposa, seus filhos. E eu comecei a falar, o Espírito Santo falou comigo assim: quem é você para tocar um filho meu desta maneira? Ou você está esquecido dos 12 anos de tolerância que eu tive com você? Meus irmãos, parei tudo, pedi perdão para a pessoa, no meio do aconselhamento, pedi perdão para ela, expliquei o que Deus tinha falado comigo e retomei. Sabe por que eu estava falando daquele jeito? Porque faltava graça. A graça de Deus às vezes tem que queimar a beira do arraial. Tem que ser firme. Deus fez isso. O povo murmurava tanto que Deus mandou um fogo para a beira do arraial. E ele fez isso de forma graciosa. É a ira de Deus sem pecado. Então nós vamos ter expressões de firmeza, mas nós temos que aprender a ter essas expressões de firmeza, sem perder essa atitude de plena aceitação pela pessoa. Os irmãos estão entendendo? Então, quando perdemos essa graça da parte do Senhor, é isso que ocorre com os nossos corações. Ficamos duros, intransigentes, inflexíveis, pesados, legalistas, porque está faltando graça dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? A terceira vez que aparece no Novo Testamento, aparece no livro de Ruth. Abram, por favor, Ruth, capítulo 2, versículo 2. É
uma estrangeira, ela está indo em direção a Boaz. Diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Qual é a palavra aí? Graça. Ela lhe disse: vai, minha filha. Nós sabemos pela tipologia que Boaz representa Cristo e Ruth representa as nossas vidas. Nós somos estrangeiros, nós não somos judeus. E nós fomos aceitos, mesmo sendo estrangeiros, mesmo sendo proibidos de entrar na casa do Senhor. Ele teve por nós plena aceitação. Você está entendendo? Só que a palavra aqui usada é a palavra favorecer. Vamos usar essa expressão, essa tradução. Meus queridos, quando um homem vê que a mulher está corrida, e ele vai até ela e diz: querida, deixa que eu lavo a louça, vai descansar um pouquinho. O que é isso? Está favorecendo, está sendo gracioso. No amor, é curioso. Se a gente for estudar o amor da perspectiva de Jeremias e da perspectiva de 1 aos Coríntios, o amor é paciente. E qual a segunda coisa? Bondoso. O amor favorece o outro. O amor alivia o outro. No livro de Oséias, que é um livro de amor, de um casamento, diz assim, que Deus ia nos abraçar com cordas de amor. E aí o texto diz assim, se não me engano, capítulo 11, vai dizer assim: fui para eles como quem alivia o jugo de suas queixadas. Meus queridos, eu lidei com cavalo minha infância inteira. Nós vacinávamos gado, o dia inteiro o cavalo com aquele freio na boca. Quando você no final do dia tirava o freio, você aliviava a sua queixada. Por que Deus usa queixada? Porque a Bíblia não faz nada à toa. Por que Deus usa queixada? Porque, meus queridos, uma das doenças da modernidade é você fazer apertamento. É você fazer bruxismo. Você fica esfregando os dentes. Por quê? Porque as tensões do dia a dia são colocadas em muito aqui. O que Deus faz graciosamente? Fui para eles como quem alivia o jugo de suas queixadas. Homem e mulher é a parte mais frágil. Não tem por que não atendê-las se o que elas estiverem pedindo for correto. Se elas pedirem um pecado, é óbvio que nós não vamos atender. Mas se elas pedem coisas simples, o que nós temos que fazer? Fazer. Elas são partes mais frágeis. Elas precisam de alívio, de zelo, de cuidado. Elas precisam ser assistidas nisso. Nossos filhos são frágeis porque ainda estão na condição de filhos. Eles precisam, de alguma forma, de um cuidado. Foi interessante. Eu programei que minha mãe, eu virei para os meus irmãos e falei: mãe, eu quero que a senhora venha morar em Maringá. Eu quero alugar uma casa, eu quero que a senhora venha. Eu não quero que a senhora se preocupe com essa despesa. Eu quero que venha a senhora, e eu tenho uma irmã de cama, 68 anos, já acamada. Eu quero que a senhora venha. Tá bom. Falei com os meus irmãos, falei com os meus filhos, falei com os meus irmãos. A Leci, na sabedoria que Deus concedeu a ela, falou: César, você é um homem muito sozinho. Traz sua mãe e sua irmã para morar aqui.
você vai cuidar delas e tua mãe vai te fazer muito bem. Ela falou isso para mim e falou para minha mãe. Minha mãe chorou. E aí eu determinei trazê-la. Tá bom. 3 meses atrás, 4 meses atrás, Deus falou comigo que não ia dar tempo. E minha mãe bem. Aí falei, Deus, será que eu estou cansado? Será que eu estou de luto? Será que eu estou esgotado? Isso daqui é uma voz do Senhor ou não? Fiquei quieto diante do Senhor e o Senhor confirmou. Chamei meus filhos. Deus falou comigo que não ia dar tempo. Que não vai dar tempo. Chamei meus irmãos ímpios. Porque Deus dá um testemunho para ímpio. Deus falou comigo que não vai dar tempo. De repente, minha mãe cai, vai para a cama, tem uma infecção de urina, sem sintoma, e com 1 semana morre. Com 10 horas da entrada no hospital, tendo feito uma sepse. Com 10 horas. E aí não teve mais jeito de reverter. Mas por que eu estou contando isso? Porque, meus irmãos, eu tenho 58 anos de idade quando Deus falou comigo, não vai dar tempo, o que eu fiz? Eu fui para minha mãe. Eu deitava com ela na cama, eu me aninhava nela, eu deixava ela fazer um cafuné em mim. Sabe por quê, queridos? Tudo isso é expressão de graça. E apesar da minha idade, eu tenho necessidade disso. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Eles têm que encontrar um peito em nós. Eles precisam encontrar um peito em nós. Eles precisam encontrar uma plena aceitação em nós. Eles precisam saber que são amados, não importa a condição deles, que eles são amados por nós. Nós precisamos não concordar com o pecado, nos posicionarmos diante de pecado, mas nós temos que ter uma firme atitude de receber plenamente os nossos. É uma aceitação plena e total. Ruth encontrou isso porque Boaz a favoreceu. Boaz virou para os servos dele e falou, quem é aquela? E eles falaram, aquela é a nora de Noemi. Eu ouvi dizer o que ela fez por Noemi. Boaz vira para os seus servos e diz, deixem ela colher. Eu não era convertido, eu tinha 8 anos de idade, eu aprendi esse princípio. Meu pai tirou das Escrituras. Meu pai era um homem ímpio, até um pouquinho antes da morte. Na morte ele entregou a vida ao Senhor, um pouco antes da morte. Mas o meu pai lia a Bíblia todo dia em casa, na hora da refeição. Um dia ele chegou em casa, chamou minha mãe, nega, a partir de hoje, ninguém almoça enquanto eu não ler um trecho da Bíblia e fizer uma oração. E eu fui apresentado a Bíblia nessa condição, por um ímpio, todo dia. Todo dia eu fui apresentado às Escrituras, nessa condição. E meu pai ensinou, ele fazia uma coisa, meu pai era agricultor, e ele fazia o seguinte, quando tinha as colheitas, não era com máquina naquela época, era tudo arrancado na mão, então era muito trabalhoso, então você contratava lá 50 boia-frias, eles iam arrancando, e o meu pai dizia assim, o que cair no chão não é para ser colhido. Mas como? Isso é para os pobres. Isso está na lei em Deuteronômio. Não é para colher o campo, a borda do campo. Por quê? É para o pobre. Eu aprendi esse princípio com meu pai. Quando eu leio isso daqui em Ruth, gente, eu já vi isso. Meu pai favoreceu os pobres. Sim, ele tem uma noção da palavra graça. Vocês estão entendendo? Então o que Boaz fez? Ele favoreceu. Quando você abre uma porta de um carro, o que você está fazendo? Favorecendo. Quando você segura algo pesado que outra pessoa está carregando, o que você está fazendo? Favorecendo.
Quando você ajuda, quando você compreende, quando você dá um ouvido, quando você acolhe, quando você deixa alguém chorar perto de você, o que você está fazendo? Favorecendo. Quando você percebe um olhar triste, o que você está fazendo? Favorecendo. Porque você está tendo percepção da necessidade do outro. Oh, meus queridos, tem centenas, se não milhares, de forma da graça aparecer. Aleluia. E nós precisamos entender que o que salva uma família é um homem gracioso, com plena aceitação. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia diz que Deus, na sua tolerância, suportou os nossos pecados. Meus queridos, nem todo pecado é para você sair tratando. Porque verdade tem uma hora certa de ser dita. Jesus virou para os discípulos e falou assim: tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Então eu enviarei o Espírito da verdade, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Quantas vezes temos que esperar meses para encontrar a ocasião de falar, a ocasião de dizer, porque aí nós vamos falar de forma leve, graciosa, tranquila, serena para os irmãos. Os irmãos estão compreendendo o que está sendo dito? Versículo 10, capítulo 2, versículo 10 de Ruth. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Meus queridos, se nós vamos cuidar dos estrangeiros, como é que nós não vamos cuidar dos nossos? Eu frequento muito, eu reúno em igrejas em que tem um espírito missionário muito forte nas igrejas. Então é comum, pelo menos 2 vezes por ano, ter congressos missionários. Então vem missionários de tudo quanto é jeito. Um dos últimos estudos que eu ouvi foi um estudo a respeito de como Deus lida com o estrangeiro. As ordens nas Escrituras sobre o estrangeiro. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós éramos estranhos ao Evangelho. Lembra de Efésios, capítulo 2? Estranhos às ordenanças de Deus. Nós não tínhamos noção nenhuma. E Ele nos favoreceu. Meus queridos, a primeira cena que eu tenho de Deus na minha vida, eu tinha uns 6 anos de idade, tinha uma vidraçaria na cidade, era uma cidade muito pequena, e tinha um quadro de Noé. E aquilo, e eu bati o olho. E eu toda vez que passava, eu olhava com temor. Deus sendo gracioso comigo e me despertando para o Evangelho. Porque é assim que Ele faz. Deus não virou para mim, me colocou dentro de uma igreja e eu saí convertido. Não. Foram possivelmente quase 10 anos até eu de fato confessar o Senhor Jesus. Tem nascimento que dura tempo, tem parto que é trabalhoso. Então o Senhor nesse período Ele é gracioso, Ele é gentil, Ele é eterno, Ele vai nos favorecendo. Os irmãos estão entendendo? E aí no versículo 13 diz assim, disse ela, agora diz assim, tu me favoreces muito, Senhor meu. Agora, pela 3ª vez que ela viu o favor dele, o que ela diz? Senhor meu. Meus queridos, quando a gente vai compreendendo a graça de Deus cada vez mais, nós vamos consagrando Ele como o Rei dentro de nós. Então, a primeira expressão é para uma família, a segunda expressão é sobre a separação, a terceira expressão em Ruth é para um casamento, e a próxima expressão, qual que é? Abram no Salmo 45.
O Salmo 45 é um salmo messiânico falando de Cristo e de sua noiva. Então é um salmo de casamento. Olha o que diz. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Para aí. O salmo é de casamento e está falando do quê? Língua. Aí deixa eu parar. Homem, como é que é a tua língua? É rápida? É áspera? É cirúrgica? Corta e costura? É isso daqui. Como é que é a tua língua? A tua língua é ausente? Ela não fala o que deve falar? Como é a tua língua? É uma língua que grita? É uma língua que critica? O salmo é do casamento e está dizendo o quê? De boas palavras transborda o meu coração. A minha língua é como de pena, de habilidoso escritor. E aí ele diz assim: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a... Meus queridos, na relação do casamento, eu não sei se vocês estão entendendo, graça está diretamente ligada à vida familiar. Os textos estão mostrando. E aqui ele está dizendo que qual é a expressão de graça dele? Nos seus lábios se extravasou a... Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Tu és um noivo perfeito. A língua dele é como de habilidoso escritor. Ele faz poemas da nossa vida. Vocês estão entendendo, meus queridos? Nós temos que morder a língua, morder o cérebro, nós temos que consagrar a nossa língua, nos arrependermos do que dizemos, do que falamos, de como tratamos, porque a expressão em Ruth são expressões de bondade, mas a expressão no Salmo 45 é de uma língua leve, suave. Alguns de nós aqui temos uma vozinha na família que é gostosa. Sabe aquela... Mineiro deve ter muito. Minha mãe era uma mineira assim. Minha mãe era uma mulher deliciosa de se sentar. Ela contava histórias, tirava princípios. Ela entregou a vida ao Senhor uns 2, 3 anos atrás. Ela entregou e morreu sem realidade, porque não havia condições de eu trabalhar a vida dela mais. Ela morreu sem realidade, mas morreu salva. Ela era essa avó, meus filhos amavam estar com ela. Ela era essa avó. Sabe aquela vozinha que é jeitosa? Que ela ouve, que ela é gentil, que ela chama de querido, que ela conta histórias boas e não críticas. Oh, meus queridos, irmãs, determinem serem essas mulheres na velhice, se é que vai dar tempo, mas determinem serem essas irmãs, sejam mulheres graciosas. Homens, nossa língua tem que ser reconsagrada ao Senhor, porque pela língua que nós expressamos a graça de Deus, o favor de Deus. Vamos lembrar? Qual é o sentido de graça? Aquilo que dá alegria. Então é para a tua língua fazer o quê? Dá alegria. Deleite, prazer, doçura, é para a tua língua ser o quê? Dócil. Charme, é para a tua língua ser o quê? É para os teus filhos virarem e falarem: nossa, pai, que conversa gostosa, estou esperando pela próxima. Quando a gente é charmoso, quando a gente é elegante,
quando a gente é atrativo, quando a gente tem plena aceitação pelas pessoas. Faz sentido, meus irmãos, o que é graça? No Novo Testamento, abram em Lucas capítulo 1, versículo 30. Vamos começar com o versículo 26. A palavra de Deus diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça. O que ela encontrou? Graça. Meus queridos, a questão é que Maria estava noiva. A questão é que Maria, naquele momento, seria engravidada pelo Espírito Santo de Deus, para a encarnação do nosso Senhor. A questão é que Maria recebeu uma porção de graça, ela encontrou graça, ela encontrou aceitação, ela encontrou charme, ela encontrou elegância, ela encontrou doçura da parte do Senhor. Ela foi cheia disso. Por quê, meus queridos? Ela foi cheia disso porque ela ia iniciar uma vida familiar. Então a graça está ligada a quê? Aonde é que a graça aparece? Na vida familiar. Vocês estão me entendendo? Agora, deixa eu mostrar a segunda vez que vai aparecer no Novo Testamento. Lucas 2, versículo 39. Diz assim: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Jesus aqui tem 2 anos de idade. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus tinha 3 coisas, 3 crescimentos. Crescia o menino fisicamente, cheio de sabedoria emocionalmente, na psique dele, e a graça de Deus estava sobre ele. E Jesus fica dos 2 aos 30 nesta condição, e aí a palavra é usada novamente. Vejam, versículo 52. Agora, enquanto o 40 foi dos 2 aos 12, o 52 é dos 12 aos 30. Diz assim: e crescia Jesus, agora inverte, em sabedoria, porque depois dos 12, a gente começa a educar o filho onde? Na psique. Ele tem que ser talhado na psique. Pensamento, emoção e vontade. Pensamento, emoção e vontade. Pensamento, emoção e vontade. Pensamento, emoção e vontade. Nós vamos trabalhando ele. Então agora o crescimento inverte. O crescimento principal não é a estatura, ele também vai existir, mas o crescimento principal é a sabedoria. Então diz que e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus queridos, deixa eu parar aqui. Por que Jesus, pensem comigo, por que Jesus crescia em graça? Pensem comigo. Se graça é favor, eu vou ter que encontrar isso em José e Maria. Porque Jesus, ele foi como nós, na encarnação dele. Ele teve que aprender as coisas, como qualquer um de nós. De quem ele aprendeu? Maria foi cheia de graça. E José? O texto não fala a respeito de José diretamente, mas o texto diz assim: José, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la em secreto.
E o anjo lhe apareceu em sonho e lhe disse: recebe Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E como é que ele responde a isso? De forma graciosa. Você casaria? Pai, você entregaria teu filho para casar com uma jovem grávida de quem você não sabe? Pensa comigo. Nós estamos longe disso, mas longe disso. O que José fez? Ele foi gracioso. Qual é o meio que Jesus cresce? Um meio cheio de graça. Só que o que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele foi sendo cheio de graça diante de Deus e dos. Graça tem que aparecer. Elegância, favor, charme, doçura, plena aceitação, tem que aparecer dos homens. Há um tempo atrás, um jovem me escreveu uma carta. E eu fiquei muito feliz. Esse jovem, ele tinha tido uma situação grave na vida dele, e ele me escreveu a carta agradecendo pela maneira, ele usou a expressão, graciosa, que ele foi aceito. Foram meses aguardando a recuperação. E ele recuperou. Deus usou o quê? A graça. A graça vai ter que aparecer para tua esposa, para teu marido, para os teus filhos e para os seus. Amém? Então que o nosso coração seja plenamente ganho nisso, tá? Vão ficar vários versículos sem a gente olhar, mas eu prefiro assim, acho que o que é necessário já foi depositado. Amém? Quero orar por vocês. Curva a sua cabeça aí onde você está. Se você estiver perto de alguém, diz para ele assim: eu quero aprender a ser gracioso com você. Eu quero aprender a te aceitar do jeito que você é. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Nós somos intransigentes, chatos, pesados, complicados, duros. Nós não favorecemos, nós não aliviamos, pelo contrário, nós trazemos muitas vezes peso para os nossos. Nos perdoa. Toma os versículos e derrama eles sobre nós. E nos ajuda a compreendermos com clareza qual é essa graça que nos foi assistida. Dá-nos condições, dá aos homens esse entendimento, que eles sejam Noés, que salvem a si e as suas casas. Visita as irmãs como o Senhor visitou Maria, e favorece elas com a tua graça. Senhor, santifica a língua de todos nós, para que sejamos semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Abençoa esse corpo que se reúne, abençoa a liderança, abençoa cada casa, prepara-nos, Senhor, para ti mesmo. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos aqui no país, aqui em Minas, reunidos em tantos lugares. Fortalece-nos para que o teu bom nome seja glorificado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.